Tô de volta, hein? Está começando mais um Carnicast, o primeiro podcast do Brasil a falar sobre carnes e produtos carnes. Olha só quem tá aqui de volta, cada um no seu lugar. Tô aqui com ele, amigo host expert no assunto, Carlos Guerra. Fala, Lucas. Fala, pessoal. Agora no meu lugar aqui, né, que eu tô acostumado. O que você achou? Eu assumi seu posto aí em 2 episódios passados. O que você achou? Foi bem pra caramba. Foi bem. Aderiu à moda preta, que eu vi lá. E assim, tô com camiseta preta, não sei o que. Isso é bom. É uma decisão mesmo que tem que tomar por dia. Virou uniforme do Carnicast? Uniforme do Carnicast. Mas o convidado ajudou pra caramba também, né? O Sérgio foi bem pra caramba nos podcasts, né, cara? Um assunto muito legal. Confesso que tinha vários temas lá que eu também não sabia. Eu acreditava... Olha só, a gente vive o tempo todo falando de carne e tudo mais, e eu acreditava que boi que fizesse mais esforço teria carne mais dura. Com a gente, assim, na academia, né, que você treina pra ficar com o músculo duro, porque com o boi é diferente. Bem legal, tem muita coisa. Então, se você não viu, corre lá no episódio aqui anterior, que tá dando uma aula sobre carne, sobre tudo que acontece, mito, quebrou um monte de mito e de paradigma lá. Realmente muito legal, vale a pena. Você dá uma conferida no que foi falado. Professor Sérgio Flanzer, isso, né? Isso. Sabe muito de carne. Um cara que mudou a carreira, ele era veterinário, ele é veterinário, né? Aí foi para engenharia, foi desafiado que não passaria na prova de mestrado, passou em primeiro lugar. Uma história sensacional que vale a pena, se você não viu, correr lá atrás e dar uma conferida. Mas hoje... voltamos a falar sobre tecnologia de produtos carnes, né? Tem mudança na legislação aí, né? Presunto, nós já gravamos um episódio sobre presunto. O que tá rolando com presunto aí? Essa semana agora é o prazo final para a legislação de presunto ser vigorada, né? Há um ano atrás, em abril de 2023, o Ministério da Agricultura publicou lá a portaria 765, né? A gente fez um episódio das dificuldades na produção de presunto e a gente aborda bastante esse tema, mas é antigo e agora está chegando perto, né, da mudança da legislação. E a mudança trouxe algumas mudanças bem importantes aí para a indústria de presunto. Então, vale a pena a gente explanar para a galera aí como que as empresas estão se preparando. A gente já vê, na verdade, Lucas, alguns produtos aí, algumas empresas aplicando as mudanças na legislação, fazendo os produtos já de acordo com a nova legislação. Mas ainda tem sempre aquelas empresas que esperam até os 45 do segundo tempo para fazer a virada. Apesar disso tudo tem sido estudado, né? Bom, de fato, a legislação ela é um pouco grande, a gente não vai passar a legislação toda aqui, a gente passou ela no episódio atrás, se a galera quiser, corre lá, dá uma olhada, a gente fala de processo de presunto também, vamos fazer um episódio mais curto um pouquinho para falar só dessas mudanças. O principal ali que pegou mesmo para a indústria, que fez com que as indústrias tivessem mudanças importantes, a primeira é a questão de ser feito com o músculo todo inteiro, né? Até hoje ainda a gente tem no mercado muitos presuntos que o pessoal moe a carne ou passa num pré-cortador e moe e vai para a misturadeira. Então faz o que na prática a gente fala de presunto de misturadeira. Não é o processo tradicional, que é injeção, tambleamento, enfim, todo aquele aparato que demanda um investimento grande de equipamento. Muitas empresas não têm. E isso, pela nova legislação, acabou sendo banido, né? Não se pode fazer mais. A não ser que a gente sabe que o Ministério gosta de aos 45 do segundo tempo lançar um prazo a mais, ou rever alguma coisa da legislação, ou mesmo depois que a legislação é lançada, o Ministério rever alguma coisa dependendo da adaptação dessa legislação no mercado. Mas, se continuar do jeito que está, e tudo indica que vai continuar, as indústrias já descobriram alguma alternativa. Então, se eu tenho uma indústria, por exemplo, que não fez o investimento em tumbler, em injetoras, em um processo tradicional de presunto... Que é um investimento caro, né? É caro. A gente sabe custoso, que, né? Os equipamentos são importados, você tem que investir na linha toda. Então, no mínimo, você tem que comprar uma injetora específica para presunto. Não é qualquer injetora que consegue, porque as extensões de presunto são altas. Uhum. Então, você precisa injetar sem destruir muito as fibras ali. Um tenderizador... e um tumbler, pelo menos isso aí. Mas aí você vai com a linha, tem um embutimento, que normalmente as fábricas já têm. Mas é um investimento caro, é caro. As empresas grandes pensam bastante para fazer um investimento desse. Não tem muitas marcas disponíveis no mercado. Tem algumas tops de linha ali, mas não são muitas coisas. Mas, enfim, se o cara não fez esse investimento, continua fazendo o presunto de misturadeira,
acabou que ele vai achar um nicho de mercado intermediário. A gente falou no episódio anterior como que a galera compra o presunto. Como que você compra um presunto? Você vai lá no açougue ou no mercado, você compra uma peça de presunto ou não? Você não compra. Fatiado, normalmente. Você compra ele fatiado normalmente. E normalmente o pessoal ele pede o preço, né? Ah, me vê ou por peso 200 gramas de presunto, ou me vê R$20 de presunto, alguma coisa assim. E aí o cara pergunta qual marca você quer e você acaba escolhendo entre as marcas disponíveis ali. Os frigoríficos vão lançar, alguns já têm, inclusive, já viraram isso aí, um tal de embutido suíno cozido, sabor presunto ou embutido cozido suíno, que é um produto embutido, é um produto que não tem padrão de identidade e qualidade, então não tem especificação. Alguns se adaptaram para fazer apresuntado, mas acho que apresuntado e presunto descola muito a questão da marca ali, né? O nome apresuntado acabou ficando um pouco denegrido a marca. Vai ter um produto que vai encaixar entre o apresuntado e o presunto e vai ser o embutido cozido sabor presunto, que vai ter a mesma formulação que o presunto hoje de algumas empresas, ou há 6 meses atrás, tem, que é uma extensão um pouco maior. Porque daí entra o segundo ponto da legislação importante. Tá, mas deixa eu só tirar uma dúvida nisso aí. Por exemplo, você falou que não tem a especificação dele. Quando não tem, o que segue? Como que se orienta? Para onde que vai? Teoricamente, quando não tem padrão de identidade e qualidade, você tem que submeter a sua formulação e o seu processo ao Ministério da Agricultura, e o Ministério da Agricultura deve dar autorização para você. Antes disso, você não pode fabricar. Antes disso, você não pode fabricar. Antigamente, Lucas, todos os produtos que você ia fabricar, você tinha que fazer o registro no Ministério da Agricultura. Então, você tinha que fazer o memorial descritivo com a formulação, mandar para o mapa falava ok ou não, faz alguma adaptação. Depois foi implementada uma mudança no Ministério da Agricultura e hoje o frigorífico não precisa fazer isso mais. Ele entra dentro de um sistema no SIG-CIF lá, né? Dentro do Ministério da Agricultura, ele registra a formulação e ele registra o processo. A partir do momento que ele registra aquilo ali dentro do sistema do Ministério da Agricultura, ele já está apto para produzir. No próximo dia ele já pode produzir. Lógico, ele está assumindo a responsabilidade. Se tiver alguma coisa fora de legislação, alguma coisa errada, ele vai ser multado. Mas ele não precisa esperar o aval do Ministério da Agricultura. Para os produtos que não têm padrão de identidade e qualidade, não tem o regulamento técnico de identidade e qualidade, o RETIC, definido, você não pode fazer isso de forma automática. Você tem que submeter à aprovação do MAPA esse produto. Teoricamente, tudo que não tem limite definido, você pode tudo. Mas, via de regra, o Ministério costuma deferir algumas coisas com base em legislações de outros produtos e indeferir quando ultrapassa. Por exemplo, vamos sair um pouco do tema de presunto para explicar essa questão do produto que não tem padrão de identidade e qualidade definido, regulamento técnico para isso. Linguiças cozidas, por exemplo. Você tem a linguiça calabresa, que ela pode no máximo 20% de CMS. Aí o cara quer lançar uma linguiça mais barata, que ele quer usar mais de 20% de CMS, ele não pode chamar de linguiça tipo calabresa. Então ele lança um embutido misto cozido, sabor calabresa, por exemplo. Qual o limite de CMS? 100% seria o limite, porque não tem regulamento técnico, mas a gente sabe que se passar de 60%, o Ministério da Agricultura tende a indeferir o processo. Não permite. Por quê? 60% seria o máximo permitido para algum produto que tem padrão de identidade e qualidade definido, que seria salsicha, por exemplo. Fécula, por exemplo. Não posso usar fécula em linguiças cozidas. Se o produto não tem padrão de identidade e qualidade, eu posso utilizar. Quanto que eu posso utilizar? Se eu passar de 5%, o Ministério provavelmente não vai aprovar. Por quê? 5% é o máximo que é aprovado para mortadela. Não tem produto que pode mais de 5% de fécula. Então, implicitamente tem uma regra dentro disso aí. Mas está implícito isso aí. Teoricamente, você pode submeter qualquer coisa e esperar para ver se o Ministério da Agricultura aprova ou não. E aí, voltando para o presunto, eles encaixaram o presunto, o embutido cozido sabor presunto, entre o apresuntado e o presunto, embora seja um produto que tenha qualidade variável aí, porque você não tem padrão para seguir. Não dá para saber o que vai ser. Só que, quando eu falava de formulação, um outro parâmetro que mudou muito a vida das indústrias é o teor de proteína mínimo exigido por presunto. O teor de proteína mínimo exigido é 16%. Na nova legislação, ele passa de 14% para 16%. O que muda? Muda
De onde vem a proteína? A grande parte da proteína do presunto ele vem da matéria-prima. Vem do pernil suíno. Você fala, você tem uma proteína isolada de soja que pode utilizar também. Tá, você pode utilizar 2% de uma proteína isolada de soja que vai ter 90% no máximo de teor proteico, que vai contribuir com 1,8% de proteína no produto final. Mas o pernil suíno, que é a matéria-prima obrigatória para se fazer presunto, é a única que se pode fazer presunto, ele tem em torno de 19% a 22% de teor proteico. Para você fazer um presunto com 16% e fazer um com 14%, significa que você vai ter que usar uma quantidade de pernil muito maior do que se utiliza hoje. Ou uma extensão muito menor. Exatamente. Hoje em presunto, hoje não, né? Mas em presunto a gente fala muito de extensão. O que seria a extensão? A gente explicou no episódio passado, mas vamos dar uma repassada. É quanto que eu tenho de outros ingredientes ali, que a gente fala salmoura, mas na verdade é água, gelo, que é água também, proteína, condimento, sal, todos os aditivos ali necessários, açúcar, em relação ao pernil. Então vamos supor que eu vou fazer um exemplo simples, 100% de extensão do presunto. 100 quilos de pernil mais 100 quilos de alguma outra coisa. Então é 100% de extensão. Eu tenho 100% em cima da referência que é o pernil. O presunto com 20% de extensão. Para cada 100 quilos de pernil eu coloco mais 20% de outras coisas. Tenho 120 quilos do produto final se for um presunto cooking que não tem perda no processo. Então a extensão que hoje se consegue fazer, se eu tiver uma matéria-prima com um alto teor de proteína para atingir os 14% ali, em torno de 60, 70, 70 e alguma coisa por cento, eu não vou conseguir fazer mais, porque eu tenho que atingir 16% de teor mínimo de proteína. Isso vai dar, Lucas, uma extensão de no máximo 50, 52% de extensão. Então você imagina, vai sair de 70 para 50. Você fala, por que no máximo 50, 52% de extensão? Pode ser mais, pode ser menos? Pode. A gente fez um trabalho, quando as empresas procuraram a gente para pesquisar isso aí, do que variava, né? É muito óbvio, mas a gente foi entender a linearidade entre extensão e queda de teor proteico. Quanto maior a extensão, menor o teor proteico. Qual é a equação linear que permeia isso aí? E aí a gente viu que tem lá um coeficiente angular, de quanto maior a extensão, menor a queda, mas o fator primordial é o teor proteico da minha matéria-prima. Se eu tenho um pernil com 19% de proteína, eu posso estender muito pouco esses 19 para mim ter no máximo 16 ali, no mínimo 16. Agora, se eu tenho um pernil com 22, permite que eu coloque outras coisas. Então vai obrigar, as empresas começaram a trabalhar, estão trabalhando muito, a limpeza dos cortes lá atrás. O tal do pernil extra limpo, para se tirar tudo que não é proteína, para que eu tenha um pernil com uma concentração alta de proteína. Mas vai além disso, vai lá na seleção do animal, na seleção da genética, na seleção da idade do animal, tudo aquilo que o Sérgio falou no episódio, 2 episódios atrás, aí, do que interfere na qualidade da carne, das questões pré-abate, pós-abate, mas principalmente de criação de animal e como esse animal é criado, vão fazer refletir muito agora na fabricação de presunto, porque se eu tenho um pernil com teor mais alto de proteína, um teor mais baixo de gordura, permita com que eu consiga fazer um presunto com uma maior extensão, porque ele já tem um teor que vai segurar. Mas, olha só, estourando 50, 51, 52, ou até menos, se a indústria não quer ficar no limite ali, porque o mínimo é 16, mas eu não posso fazer nada que passe, né? Que me deixe com 15,9, por exemplo. Então, meu processo tem que garantir que todos os dias da semana eu produzo um presunto que tem aquele mínimo por cento de teor proteico. Se eu pensar do ponto de vista do consumidor, o consumidor vai ganhar. De um lado ele vai ganhar. Os produtos serão a maior qualidade do ponto de vista funcional, de proteína, serão menos estendidos, serão produtos que têm mais fatiabilidade, menos cinérese.
Mas, por outro lado, vão custar mais caro. Sem dúvida. Vão custar mais caros, porque você tem que usar a matéria-prima em maior quantidade, que custa mais caro, que é o pernil suíno. E aí, do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista da fábrica, o que você acha? Que melhora ou piora internamente na fábrica? Ou para os fornecedores de ingredientes? O que muda nisso? Muda um pouco a produtividade, né? Porque você vai diminuir a injeção, em teoria você consegue produzir menos, mas do ponto de vista, se o teor proteico é maior, você consegue aproveitar mais a funcionalidade lá, então tende a ter menos problema no produto, né? Exatamente, perfeito. Você diminui produtividade, porque você diminui a injeção, você tem a disponibilidade da matéria-prima ali. Depende muito do gargalo da sua indústria também, né? Se o gargalo é tumbler, por exemplo, você só vai usar mais matéria-prima. Mas se o gargalo é injeção ou produção da matéria-prima, como é na maioria das fábricas, aí eu ter disponibilidade de matéria-prima para fazer o presunto, vai diminuir bastante a produtividade. Só que para o profissional ela fica mais fácil, né? O presunto menos estendido, ele te dá menos problema, não é que tem que ter menos controle, você tem que ter muito controle durante o processo de presunto como um todo. Tudo aquilo que a gente fala de cuidar da proteína, de não desnaturar, cuidar de temperatura, vai continuar tendo, mas ele é menos crítico, né? Porque é um presunto que depende mais da proteína da carne. A qualidade do produto final também melhora a fatiabilidade, melhora a shelf life, melhora todas as outras questões. E se você pensar do ponto de vista, por exemplo, dos provedores de aditivos e ingredientes, tem uma mudança muito importante também. Porque tudo que você faz para fazer um presunto muito estendido hoje é pensando em dar dureza para o produto e para ele não soltar líquido. Então você, por exemplo, vamos falar de carragena. A gente tem um episódio com a Isabel da Ceanza que fala de carragena. A gente fala dos tipos diferentes de carragena, capa, iota principalmente ali. Que a capa dá uma dureza mais forte e a iota dá uma maior elasticidade. Se você vai fazer um presunto mais estendido, você quer dureza. Então você usa uma carragena que tem mais capa, por exemplo. Proteína de soja, por exemplo. Você vai fazer a força de gel da proteína e vai ter uma proteína que dá uma força de gel forte ali, para dar dureza. Senão o presunto fica mole. Senão ele não fatia, né? Ele começa a ficar mole. Uma das medidas de qualidade é a textura do presunto. Isso vai mudar um pouco. Por quê? Você vai usar mais carne, você vai estar menos dependente dos aditivos funcionais ali e vai ficar mais dependente da matéria-prima carne ali. Isso vai te dar uma flexibilidade maior para você. Talvez eu não precise de uma carragena tão dura. Talvez eu possa trabalhar uma carragena com menos capa e uma carragena com mais iota, que dá mais elasticidade, que eu vou trabalhar a cinérese lá, a liberação de líquido ao longo do tempo, fazer esse presunto ficar mais seguro do ponto de vista da variação de temperatura no ponto de venda. Então a temperatura varia, ele começa a liberar líquido, então eu lanço mão de uma carragena mais dura, de uma capa carragena e coloco mais uma carragena que me dá mais elasticidade, buscar proteínas de soja que me deem mais elasticidade do que força de gel, do que textura. Proteína de soja, por exemplo, na salmoura tem uma qualidade que se verifica muito, porque se eu tenho que injetar 80%, eu tenho que colocar uma proteína de soja que não dê uma viscosidade muito grande na salmoura. Talvez essa proteína de soja não seja melhor do ponto de vista de textura. Quando eu vou injetar menos, talvez eu possa trabalhar com uma salmoura mais viscosa, porque a injeção precisa ser mais baixa. Então, parece que é pouca coisa que muda, mas não é. O processo muda como um todo. A cadeia toda, né? Desde a seleção do animal, da seleção da genética dele. Talvez eu possa ficar um pouquinho mais susceptível ao PSE, que é grande problema em presunto, mas como ele vai estar menos estendido, eu posso ter uma quantidade maior de PSE, então eu posso abrir mão, de repente. Eu não entendo nada de genética, tá, Lucas? A gente tem que chamar um pessoal que entende de genética aqui para explicar pra gente. Mas de repente vai que o animal que dá um teor de proteína maior, por exemplo, seja mais susceptível a estresse. Talvez valha a pena utilizar esse animal, porque o que eu estou vendo agora é teor proteico. Até depois do abate, a minha limpeza, o toalete que eu faço, a seleção da minha matéria-prima, depois da seleção da minha matéria-prima, a limpeza para deixar o produto com o maior teor de proteína possível, quanto à minha formulação, quanto que eu vou estender e quais os ingredientes que eu vou utilizar ali, se é um produto, se é um ingrediente funcional para dar mais dureza ou se é para dar mais elasticidade, como um processo como um todo. Por exemplo, tenderização de presunto. Eu tenderizo bastante
para mim ter maior superfície de contato, ter maior extração proteica, para o presunto ter maior dureza lá no final. Só que eu sei que a tenderização prejudica muito a aparência do meu produto. Eu posso, de repente, tenderizar menos, porque eu vou estar com o presunto menos estendido. Tempo de tambleamento, será que eu consigo tamblear menos esse produto porque ele vai estar menos estendido? Enfim, eu consigo trabalhar o meu processo de uma forma diferente, de uma forma visando agora o novo produto que estará disponível ali no mercado. Então, muda a cadeia como um todo e até o preço na gôndola do produto final lá e a possibilidade de eu ter um outro produto encaixando entre o presunto e o apresuntado ali, que é o embutido cozido. Ou seja, você que produz presunto aí, ó, a música vai mudar, né? Então presta atenção qual que é o ritmo da música que vai tocar, que o passinho ali vai precisar ser adequado, né? E vale a pena sempre procurar um problema ali dentro, né? Se comparando. Então, quais são as possibilidades que vão ser criadas com essa nova mudança, o que é possível de ser feito. Vai atrás do seu fornecedor, tanto de matéria-prima carne, como matéria-prima do ponto de vista de ingredientes e tecnologia, para ver o que consegue agregar para melhorar no processo, né? Exatamente. E assim, a indústria ela vai se adaptar ao novo modelo, o consumidor vai se adaptar ao novo modelo. Hoje, se você faz um presunto com 70% de extensão, se você for fazer um presunto com 50% de extensão, você fala, nossa, eu tô no céu, isso aqui não vai dar problema. Mas daqui a pouco você vai diminuir tenderização, você vai diminuir tambleamento, você vai tentar adaptar o seu processo e daqui a pouco lá na frente vai começar a dar os mesmos problemas que dá hoje, porque você vai ajustar o processo para o limite. Então lá na frente, os mesmos assuntos que a gente tem com presunto de 70, eu acredito que a gente vai ter os mesmos problemas com presunto de 50, só que com outros parâmetros de processo. Pois é. Então, esse foi mais um episódio. Se você ficou até aqui, até agora, curte o episódio, compartilha, manda para aquele seu amigo que você sabe que faz sentido ouvir sobre isso, que não vai ser pego de surpresa por essa mudança de legislação. Então, esse foi mais um episódio do Carnicast. Em breve, traremos mais novidades e novos episódios com assuntos que interessam você. Valeu!